Saudações a todos da comunidade escolar Manuel Raimundo Pinheiro. É muito prazer, eu sou o professor Sebastião Rocha, sou historiador, pesquisador e especialista em História e Cultura Afro-Brasileira. Eu estou aqui hoje a convite do professor Vinícius Luiz para conversar um pouco com vocês. Eu gostaria de agradecer ao professor Vinícius pelo convite. Infelizmente eu não posso estar presente aí com vocês. Agradecer também à escola e vocês por estarem aqui me ouvindo. Nesse momento agora da minha fala, eu irei falar um pouco sobre o mês de novembro, ou Novembro Negro, como está sendo conhecido popularmente o mês de novembro. Isso porque dia 20 de novembro é comemorado o Dia Nacional da Consciência Negra, que agora é um feriado nacional. Antes, poucos estados, tinham o 20 de novembro como um feriado, e em algumas cidades, mas agora é um feriado nacional que foi decretado ano passado pelo presidente Lula. Então, o 20 de novembro é um dia de comemoração, de celebração, né, da população negra, da herança, da ancestralidade e também da cultura. Então, é um momento, não só o 20 de novembro, mas todo o mês de novembro, o país inteiro, cidade, escola, universidades, centros culturais param para fazer eventos e atividade que fale da importância que a população negra, que o povo negro tem para a construção do Brasil e continua tendo. Quero parabenizar a escola pela feira e principalmente pela escolha do tema em trabalhar a educação antirracista. Dizer a vocês que trabalhar a educação antirracista é um processo que envolve todos os atores sociais da escola. Quando eu falo de ator, eu estou me referindo desde aquela tia que faz a merenda até o diretor, né, que é quem administra a escola. E dizer também que nesse processo ninguém é mais importante do que ninguém. Então nós temos os estudantes, e para que vocês estudem, são várias pessoas envolvidas. Então a escola ela é construída pelas pessoas que fazem a escola, pelos estudantes e também pelos pais, pela comunidade escolar. Então todos vocês estão de parabéns, né, por parar para refletir sobre o que é uma educação antirracista. A minha fala, eu vou tentar fazer um histórico, para também não me alongar muito, e falar um pouco sobre a importância do dia 20 de novembro, Dia Nacional da Consciência Negra. Isso porque algumas pessoas ainda se mostram contra a essa celebração e principalmente ao uso da expressão consciência negra. Provavelmente vocês que têm acesso, que quase todos vocês têm acesso a redes sociais, seja TikTok, Quai, Instagram ou mesmo Google, vocês podem se deparar com falas de vídeo ou até mesmo de escrita de pessoas que diz que não é preciso ter um dia da consciência negra, que seria importante. Por que não tem a consciência branca? Porque não precisa, né? O lugar da pessoa branca é um lugar de privilégio. Já o lugar da população negra, né, nos últimos anos nós temos presenciado alguns avanços em termos de acesso a direito, né, a reconhecimento, a respeito, mas muito ainda precisa ser feito, né? Quando eu falo que o lugar do branco, da pessoa branca, é um lugar de privilégio, eu quero dizer que uma pessoa branca, de pele branca, né, de cabelo liso, ela não vai sofrer nenhum tipo de preconceito, de discriminação por causa da cor da sua pele, por causa do tipo de cabelo que ela tem, por causa do tamanho do nariz, por causa dos lábios, entende? Por causa da religião que ela segue. E aí é que eu estou me referindo à religião, não dizendo especificamente que tem que ter uma religião para a pessoa ser considerada negra, não. Independente do tipo de fé ou de crença ou de espiritualidade que você frequente ou participe, o respeito ele é importante, né? Cada um tem a sua fé, mas a gente tem que respeitar a opinião e também o que o outro escolhe para si. Como você já deve, acredito que a grande maioria já deve ter estudado nas aulas de história, o Brasil ele foi ocupado pelos portugueses
que quando chegaram aqui já existiam alguns habitantes que são a população indígena, né? Então eles chegam aqui, inicialmente eles vão explorar o território, eles vão pegar os recursos naturais e para isso precisaria de mão de obra. Para ter acesso a esses recursos, explorar, inicialmente eles usaram a mão de obra indígena. E com o tempo, eles trouxeram pessoas africanas que vieram para o Brasil na condição de escravizadas, né? Elas foram traficadas, foram sequestradas lá do lugar onde elas moravam e vieram para cá, para o Brasil, para trabalhar em regime forçado no cativeiro, né? Sofrendo, além dos danos físicos, os danos emocionais e também psicológicos, porque muitos deles foram todos eles foram tirados da sua terra natal e vieram para cá, para um país onde não conhecia, para trabalhar sem receber, e quando não trabalhava, né, sofria castigo. Então, muitas pessoas nesse processo sofreram muita violência e alguns deles não resistiram, né, foram mortos devido à violência e outros cometeram até tirar a própria vida, que era uma forma de resistência porque não aguentavam esse cativeiro. O Brasil foi o país que mais recebeu pessoas negras na condição de escravizada durante o período da colonização, como também foi o último país do continente americano a tornar essas pessoas livres, ou seja, foram mais de um século em que milhões de pessoas vieram para cá para trabalhar na condição de escravizada. Então, no dia 13 de maio de 1888, a regente do Brasil à época, a princesa Isabel, ela assinou uma lei que se chama Lei Áurea. E essa lei proibia definitivamente o trabalho escravo no Brasil. Dessa forma, as pessoas negras, né, que viviam em condição de escravidão, elas não poderiam mais ser escravizadas. Só que a princesa Isabel, quando assina essa lei, o regime escravista é um regime que não tinha mais futuro. Ela não assinou a lei porque ela era boa, porque ela era bondosa, era uma boa moça, era uma santa. Ela assinou por vários fatores que vocês aprendem na sala de aula. O regime escravista era um regime que já estava falido, havia pressões do sistema capitalista, um movimento para libertar essas pessoas escravizadas, que a gente chama de movimento abolicionista, estava muito atuando e também pressionando. Muitas pessoas já estavam na condição de livre e muitos também conseguiam comprar suas cartas de alforria. E aí o Estado brasileiro, na pessoa da princesa Isabel, ela vai lá e liberta entre aspas, né? Assina essa carta, né? E durante muito tempo, e até hoje, a princesa Isabel foi vista como a redentora, aquela pessoa que concedeu a liberdade, quando na verdade ela só assinou o papel porque não tinha mais o que ser feito. Ou ela assinava, ou o sistema não estava mais funcionando. Entende? Mas isso é um processo de muitos anos que vocês precisam ter atenção nas aulas para poder aprender. Inclusive, falar sobre aula e também sobre educação antirracista, já eu continuo com essa fala, é importante que seja dito que hoje no Brasil é obrigatório que vocês, estudantes, tenham acesso ao conhecimento sobre a história e a cultura afro-brasileira. Existe uma lei que obriga a escola, que obriga o professor a ensinar sobre a população negra e a afro-brasileira, que são aqueles descendentes dos escravizados que chegaram aqui, como também sobre o continente africano, como também sobre a população indígena. Então, hoje é lei. O professor ele é obrigado a ensinar e a escola tem que criar condições. A escola, quando eu digo escola, a coordenação geral, a diretoria, criar condições para que o professor ele ensine. Assim como também o Estado, a partir, né, do livro didático, né, que chega para vocês, tem que incluir esse material. E incluir o material sobre a população do negro não é só para falar sobre a população negra no período da escravidão, mas falar sobre a cultura afro-brasileira, a cultura negra, que hoje ainda é muito forte e que se você andar pelo Brasil, cada estado vai ter manifestações diferentes. Aí no estado de vocês, no estado do Maranhão,
Existem muitas manifestações que são manifestações culturais da população negra, e muitas delas vêm desde essa época em que essas pessoas eram cativas, viviam na condição de escravizadas, entende? Então, existe uma lei, e para que essa lei fosse feita, houve muito movimento e muita reivindicação e luta, né? Porque antes, se você parasse para analisar, os livros que chegam na escola, que os professores utilizam para ensinar vocês, e os livros que os professores utilizam, eles não traziam essa história da população negra, a história da população indígena. O que vinha era trazendo o negro no lugar de inferior, de subalterno, e somente pela escravidão. Então, o livro hoje tem que estar diferente. Se o livro que você recebe retrata somente os feitos do europeu, daquele que veio para cá e diz que veio civilizar, tanto essa população indígena que aqui já existia, como essa população negro-africana que veio para cá, tá errado. É importante falar sobre a civilização europeia? É importante. Mas é preciso também pensar no Brasil enquanto um país multirracial, um país diverso, e a diversidade cultural envolve falar sobre os povos quilombola, envolve vocês aprender sobre a cultura negra, envolve vocês aprender sobre os modos de vida da população indígena, sobre os povos ciganos, entende? Então, isso é algo que tem que ser ensinado. Então, voltando para a história que eu estava falando. Então, durante muito tempo, o 13 de maio, que foi a data em que foi assinado a lei, a Áurea Lei, que tornava a escravidão ilegal no Brasil, ela foi celebrada. Só que existia um movimento de pessoas que dizia, e que ainda hoje diz, né? Algumas pessoas que fazem parte da população negra diz, o 13 de maio, ela não deu a liberdade plena para as pessoas. Por quê? Porque no dia 14, o dia seguinte ao dia 13 de maio, a população negra foi deixada à própria sorte. Não houve um projeto por parte do Estado para incluir essa população como parte do povo brasileiro, né? Então, se hoje existe poucas oportunidades para pessoas que são negras, esse é um processo da história, um processo de marginalização, né? Existiram vários projetos, inclusive de branqueamento da população, porque durante muito tempo dizia que ser negro era ser inferior. Então eles diziam que era preciso que pessoas brancas casassem com pessoas negras, pessoas pretas. Então daí ia nascer uma pessoa que eles chamavam de mestiça. E aí com isso ia branquear a população, né? Então hoje no Brasil a gente tem um negro, né, de acordo com o IBGE, vai dizer que o negro é tanto aquela pessoa que tem a pele bem escura, que a gente chama de preto. Então quem é preto? É uma pessoa de pele bem escura, que a gente chama de retinta. Então é o negro que a gente chama de preto. E existe o negro que a gente chama de pardo. Quem é o pardo? É aquela pessoa que é negra, porém ela é um negro de pele clara. O que vai identificar que ela é uma pessoa negra? Alguns traços negroides, como por exemplo o cabelo cacheado, o cabelo crespo, o nariz, a boca, os lábios. Então hoje você sabe que existem cotas, né, que reserva vaga para pessoas negras. Não, quem são as pessoas negras? São os pretos e os pardos para a lei. Por exemplo, a lei de cota. O que é a lei de cota, professor? É uma lei que diz que a universidade, quando vai abrir vagas para você estudar no ensino superior, ela tem que destinar uma quantidade específica de vagas para as pessoas negras, como também que existe também cotas para quilombola, para pessoas indígenas, entende? Então é preciso, para verificar, não basta dizer, existe um critério de autodeclaração, mas eles vão verificar se realmente você é. E como é que você sabe se alguém é negro? Pela cor da pele, que é o que predomina mais, mas existem outros traços também que identificam, né? No caso, o nariz, o cabelo e a boca. E o pé também. O formato do rosto, certo? Então, voltando para a história, então o 13 de maio era visto como um dia de celebração, né? Mas existiu um percentual da população negra que diz
Não, 13 de maio não é dia de liberdade, porque a gente foi jogada à própria sorte. Não houve escola para nossos filhos, não houve emprego para a gente não teve acesso à moradia, a gente não teve acesso à saúde. Então, se hoje é difícil, existe preconceito, discriminação e o racismo é muito forte, imagina naquela época. Então, eles disseram, a gente precisa criar, né, depois isso logo nos começos do século XX. Lá depois da década de 50, começaram a surgir alguns grupos culturais, grupos políticos, que a gente chama de movimento negro, e que vai dizer, a gente não vê o 13 de maio como um dia de luta, como um dia de, não, peço desculpa, como um dia de celebração, mas como um dia de luta, porque a abolição ela foi inacabada. Existia uma falsa abolição. A gente precisa ainda correr atrás da cidadania. O que é cidadania? É você ter acesso aos direitos fundamentais. Você ter acesso à escola, à educação, saúde, emprego, moradia, o lazer, o transporte. Coisas que, às vezes, algumas pessoas têm dificuldade de acessar por causa da sua cor de pele, né? Então, hoje, quando você liga a televisão, quando você abre as redes sociais, você vê vários casos de pessoas que são perseguidas em supermercado, pessoas que são acusadas de roubo, pessoas que sofrem preconceito por causa do cabelo, que diz que o cabelo é ruim, que o cabelo é isso, o cabelo é aquilo, entende? Porque isso é processo de discriminação e que resulta também no racismo, que o racismo no Brasil é crime. Então, em 1988, nós temos a última Constituição, que é o quê? A carta que diz, né, quais são as leis do nosso país. Então, essa carta vai dizer, através de uma reivindicação desse movimento de pessoas negras que lutam por direito, que o racismo é crime. E as pessoas que cometerem têm que ser punidas de acordo com a lei. Então, a partir daí, surge um grupo que diz, 20 de novembro é um dia que precisa ser celebrado, né, o Dia da Consciência Negra. Então, 1979 vai ser a primeira vez em que se propõe fazer o 20 de novembro como um dia de celebração. Por quê? 20 de novembro é o dia da morte de Zumbi dos Palmares. Zumbi é um líder de do maior quilombo do Brasil, né? Um espaço que abrigava pessoas que fugiam do regime de escravidão e que encontravam nesse espaço um refúgio, né? E para viver uma vida sem violações. Então, ele perdurou durante muito tempo, mas ele foi dizimado, né? Ele foi atacado os representantes da coroa portuguesa, porque significava uma ameaça. Em Zumbi ele foi morto, né? Então, existem vários relatos sobre o Quilombo dos Palmares, e Zumbi é o seu herói máximo. Então, 20 de novembro é comemorado o Dia da Consciência Negra, por quê? Porque é o dia da morte de Zumbi. Então, Zumbi, para o povo negro, para o nosso povo, é um herói, é aquele que lutou pela liberdade. Então, o 13 de maio significa data da assinatura da abolição da escravidão, mas um dia de luta, porque ainda hoje é preciso lutar por liberdade, né? E eu poderia passar falar muitas coisas ainda para vocês, mas infelizmente vai ficar cansativo e o vídeo vai ficar longo. Mas dizer a vocês que é importante essa data, por quê? Porque é preciso, dia 20 de novembro, dia da consciência negra, dia de negro é dia todo dia. Sim, o dia do negro pode ser dia todo dia, mas ninguém para refletir, né, sobre o racismo, sobre as condições em que a população negra ainda vive hoje, independente dela morar na cidade ou no campo, sobre a negação de direito, sobre a perseguição, sobre a morte da juventude negra, né? Sobre acesso à educação. Então, celebrar a consciência negra não é somente olhar também para que o negro vive marginalizado, que tem dificuldade de acessar os direitos fundamentais. É olhar também e dizer que existe pessoas negras que estão acessando espaços de poder, espaço político, espaço de representação, e que estão lá lutando pela sociedade melhor. Dizer também que existem grupos culturais, onde usam a música, a dança, né? Às vezes grupos de esporte, para poder fortalecer a identidade das pessoas, a identidade racial. Então, por isso que é importante. Porque existe uma lei que obriga a escola a ensinar sobre a população negra, sobre sua cultura, sobre o continente africano, mas muitas escolas não seguem, muitos professores às vezes também não seguem. Então, o 20 de novembro e o Novembro Negro também, às vezes se torna ainda o único lugar ou o único espaço em que se fala sobre isso, o que não deveria acontecer. Então, por isso que é importante defender, né, essa celebração, porque é um dia para rever o que precisa ser melhorado,
quais são os desafios e também celebrar as conquistas, né? Como, por exemplo, essa lei que obriga a ensinar sobre a população negra, a lei de cota, né? Porque, mas por que lei de cota? Essa é uma discriminação. Por quê? O filho, geralmente a população negra é uma população que não tem acesso aos melhores empregos. Você conta no dedo quem consegue um bom emprego. Então, os filhos desse segmento populacional não têm as mesmas oportunidades do que uma pessoa branca que tem condições financeiras, que tem empregos bons. Entende? Então, você passa a sua vida toda estudando numa escola pública, e muitas vezes, infelizmente, a qualidade não é boa, e você vai concorrer com uma pessoa que sempre teve as oportunidades. Um branco que estudou inglês desde o maternal, que estudou nas melhores escolas. Então, a concorrência é desleal. E não se trata de questão intelectual, né? Intelectualidade não tem nada a ver com cor, mas significa negação de direito. Por quê? Muitos dos nossos pais não tiveram acesso à educação. Por quê? Porque não tinha escola, porque precisariam trabalhar. Muitas vezes jovens precisam, né, ter que trabalhar e estudar, enquanto o segmento privilegiado da população, que é a população branca, não estou dizendo que são todos, porque também existe brancos pobres, mas a grande maioria vai ter acesso a uma educação de qualidade. E quando chega para concorrer ao vestibular, é eles que vão pegar os melhores cursos, os cursos que vão pagar melhor. Um curso de medicina, um curso de direito, um curso de engenharia, entende? Então, por isso que é importante, né, você refletir e dizer, nós avançamos até aqui, nós temos algumas conquistas, o negro é bonito, hoje o negro é bonito, mas durante muito tempo, como eu falei a vocês, existia essa inferiorização. Então, a educação antirracista, ela envolve a escola se comprometer em falar de forma positiva, né, sobre a herança africana da população negra, falar sobre a cultura afrodiaspórica, essa cultura negra que existe na sua região e no Brasil. Significa que vocês, estudantes, tenham atenção para com isso, independente se você é um estudante branco, você é um estudante negro, um quilombola, indígena, mas você ter atenção com isso e o que você aprende na escola, você praticar o respeito com seu colega, né? E isso é educação antirracista, uma educação que você aprende na escola, mas que você vai praticar na sociedade, em que você não vai discriminar alguém por causa da cor, por causa de cabelo, certo? Então, com isso, eu queria dizer a vocês que eu encerro a minha fala, agradecer novamente a oportunidade. Eu teria mais coisa para falar, mas infelizmente o tempo é curto e você já deve estar dormindo nessa hora, mas é isso. Muito obrigado pela oportunidade, um abraço e até a próxima oportunidade.